boa tarde. Afinal, quem tem medo da internet e quem tem medo dos computadores? Os computadores há muito que dominaram o universo das empresas e invadiram as nossas casas. E de nada vale dizer odeio essas máquinas. Elas fazem parte, sem discussão, do nosso dia-a-dia. Dentro de poucos anos, não saber minimamente utilizar um computador é igual a ser analfabeto. E, claro, como sempre, os nossos velhos do Restelo, os profetas das desgraças, vêm anunciar só os males, como o fim do livro e da imprensa escrita, mas são apenas os mesmos que anunciaram o fim da caligrafia após a invenção da tipografia. E nós continuamos alegremente a caligrafar. Tudo começou há mais de 5.000 anos no Oriente, com essa simples tábua de cálculo que dá pelo nome de ábaco. No século XVII, Blaise Pascal constrói a primeira calculadora. A máquina analítica de Babbage sucede-lhe no século XIX. Com um funcionamento muito semelhante àquela, o primeiro computador da era moderna é construído em Harvard em 1944. Era uma máquina enorme que ocupava o espaço de um ginásio de uma escola. Com a introdução dos circuitos eletrónicos, os computadores começam a ser mais rápidos, eficientes e pequenos. O primeiro computador a ser comercializado é o Univac, em 1951. Nos finais dos anos 50 é a era dos transistores e a hora também. Depois, os componentes eletrónicos miniaturizam-se cada vez mais. As velocidades de processamento aumentam extraordinariamente. A indústria dos computadores pessoais, os PCs, data da introdução do primeiro microprocessador, o Intel 4004, em 1971. Em agosto de 81, a IBM apresenta em Nova Iorque o seu PC. Os computadores passavam ao dia-a-dia de todos nós. Entretanto, em 1876, o escocês Alexander Graham Bell revolucionava o mundo com um invento a que chamou telefone. Telefone, computador. Estavam criadas as condições para o futuro da comunicação, para a comunicação sem fronteiras, para o início das viagens fascinantes pelo mundo revolucionário das redes de computadores, para a internet, a mais inteligente utilização criada para a invenção do Sr. Bell. Então, falar de internet é uma rede que engloba diversas sub-redes de computadores em todo o mundo. Podemos imaginá-la como uma imensa teia de aranha em que cada nó é uma nova rede de dimensões menores. O seu conceito foi inventado em 69 pelo ARPA, Advanced Research Project Agency, a pedido do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. A ideia era construir uma rede que interligasse os vários computadores da defesa americana e os de algumas universidades, de modo a que nenhum ataque pudesse pôr em causa o funcionamento da rede. Nessa época da Guerra Fria, temiam sobretudo os ataques nucleares. Desde então, a internet não tem parado de crescer. De instrumento académico e de segurança, transformou-se num imenso banco de dados com capacidade para conter textos, imagens, sons e vídeo, fácil de utilizar em todo o mundo por toda a gente. Mas para muitos ela é ainda um bicho de 7 cabeças. O que vamos fazer hoje é tentar decapitar algumas dessas cabeças inúteis. Isto com a ajuda de Rui Guedes, para quem todos os pretextos são bons para usar teclas. Uns dias são as do piano. Nos outros, muitos são os do computador, com muita tendência para fugir a viajar pelo espaço cibernético da internet. Paulo Moissó faz da informática a sua vida. É programador informático, professor de informática e gera uma empresa dedicada à informática. Na segunda parte, vamos ainda ter aqui o testemunho de um pequeno informático, viajante cibernético, que tem apenas 10 anos. Como vêem, até as crianças podem chegar ao ciberespaço. Não é, Rui? Acho que o grande impacto e esta grande e monstruosa propagação da internet se deve simplesmente ao facto de ser simples, de ser fácil. Mas eu acho que devíamos talvez começar por explicar aos espectadores menos habituados. Essa é a nossa ideia, esclarecer aqueles que precisam de algum esclarecimento. Como é que é? Antes, vamos procurar entrar inclusivamente e mostrar e fazer essas coisas todas, mas antes disso devíamos explicar, talvez para ser mais fácil, o que é a internet. E talvez que as pessoas compreendam melhor se falarmos primeiro em telefones. Se eu quiser ligar daqui para o Japão, pego num telefone e quando eu estou a ligar para o Japão, talvez as pessoas não tenham a noção, mas essa chamada vai daqui para Lisboa, para uma central, depois dessa central vai para ali para o Fórum Picôs, depois é disparado por uma antena parabólica para não sei bem para onde, para um satélite, depois vai parar no Alentejo, e depois volta para outro satélite, e depois passa para outro satélite para os Estados Unidos, que depois passa para outro satélite, que depois desce para não sei para onde, e depois vai ter a casa do senhor no Japão com quem eu quero falar. Ou seja... Espero que saiba japonês. Existe uma rede mundial já de ligações telefónicas que permite que os telefones vão viajando por ali. A internet não é mais do que utilizar essa rede dos telefones e, por conseguinte, que fique claro que ninguém consegue ficar ligado à internet se não estiver ligado a um telefone, que é o nosso caso aqui, ou na minha casa, ou toda a gente. Tem que ter uma linha dos telefones para se ligar por um sistema de telefone. A única diferença é que, em vez de estar a transmitir
voz, estão a transmitir dados. Uns e zeros e uns números esquisitos, umas coisas que não interessa aqui estar a explicar. Faz também uma outra diferença muito grande em relação ao telefone. É que no telefone, para haver uma comunicação, tem que estar uma pessoa aqui e outra do lado de lá. Portanto, é necessário dois para que comuniquem. Enquanto que na internet não é necessário, é só preciso um. Porque a outra informação está lá disponibilizada, sem precisar de estar ninguém do lado de lá. Sendo assim, as universidades, os centros de saber, ou as lojas, ou o comércio, ou a venda de discos, ou os programas de televisão, ou os jornais, ou seja o que for que depois vamos tentar demonstrar aqui, estão sempre disponíveis. O que significa que, de repente, todas as pessoas puderam ter acesso não à informação ou àquilo que se passa na sua cidade ou na sua rua, mas também no seu país, no seu continente e, sobretudo, a um nível global e mundial. O mundo inteiro está hoje em dia ao nosso alcance sem sairmos de casa. E qualquer dia nas outras galáxias também lá vamos, não é? E nas outras galáxias, provavelmente. O sistema está criado e, portanto, o sistema funciona aqui ou noutro sítio qualquer. A verdade, e o que é muito importante de se dizer, é que, de repente, e pela primeira vez na história da humanidade, o ser humano teve acesso a toda a informação que existe em todo o planeta. Isto levanta vários problemas complicados. Um deles é de como é que se pesquisa tanta informação. Pois, mas já lá vamos. Mas tu achas que o interesse que hoje em dia as pessoas têm pela internet generalizado é porque realmente se apercebem do valor imenso desse, por exemplo, imenso banco de dados, ou é porque é uma moda passageira e se calhar qualquer dia está um bocado esquecido? Não pode ser uma moda passageira, porque este banco de dados é muito útil, as bibliotecas do planeta inteiro para quem quiser consultar livros. Mas é muito útil os cinemas do mundo inteiro para quem quiser. Ou é muito útil as agências de viagens do mundo inteiro para quem quiser fazer reservas de aviões. E é muito útil saber, quem for viajar, qual é o tempo que está naquele sítio para onde vamos viajar. E é muito útil poder comprar, por exemplo, no meu caso, discos e livros diretamente através da internet. Não quero ir contra os comerciantes de livros nas livrarias, mas é mais rápido e mais barato. Não há intermediários, não há ninguém, eu compro diretamente ao próprio, envia-me por DHL ou por esses sistemas UPS, etc., que há por aí, ou pelo correio normal, conforme os dias que eu quiser esperar, e aparece-me na minha casa. Isto tudo do meu computador, dando eu o número de um cartão de crédito. E podem-se comprar t-shirts, lingerie, tudo. Casas, tudo. Casas, automóveis, tudo. Ok. Temos uma ideia, as pessoas devem ter uma ideia neste momento, e eu gostava que o Paulo me dissesse coisas práticas. É assim, eu quero ligar-me à internet, o que é que eu faço? O que é que eu preciso, o que é que eu faço? Precisa ter um computador. Para além de ter esse computador, é preciso uma peça fundamental, que é o que nós chamamos o modem, que faz a conversão de impulsos telefónicos para a linguagem de computador. Portanto, funciona como conversor. E precisa de uma linha telefónica. Pronto, tendo um computador, um modem e uma linha telefónica, o passo seguinte será... Portanto, esse é o material. Esse é o material. E o segredo é o modem ou não? O segredo... Pronto, todos em conjunto. Exato. São todos indispensáveis. São e todos indispensáveis. Desculpa, se quiseres, eu como estou desligado, posso-me ligar para as pessoas verem como é que é simples? Acho que sim. Então vá. Quando isto é simples, é assim, esta caixa preta que eu não sei se estão a ver, que eu mostro para aqui. Não se vê. Esta caixa preta é um modem. E, portanto, é uma caixinha que faz uma ligação a uma linha dos telefones. Para me ligar, muito simplesmente, nestes computadores, e temos aqui um Macintosh deste lado e um PC daquele lado para que possam estar aqui presentes os dois sistemas possíveis. Basta dizer que me quero ligar, isto vai fazer um barulhinho. Penso que se ouve muito bem. Sim, muito bem. Este barulhinho. Estou a fazer uma conexão a um servidor em Lisboa que eu utilizo para sair. Isto tudo através de uma chamada local. Demora cerca de 15 segundos ou 20 segundos para estabelecer a ligação. Ele está aqui a estabelecer uma ligação, não sei se os espectadores podem ver. Pronto, estou ligado. Pronto, mas tu falaste a partir deste momento estou ligado. Já usaste um conceito que ainda não explicámos o que era, que é o servidor, e no fundo o alcance da minha pergunta para o Paulo agora era a segunda parte. Já estás ligado, mas como o Paulo estava a explicar a primeira parte, material já sabemos o que é que precisamos, exato, mas para além disso precisamos ter acesso. Precisamos ter como acesso. É que se consegue esse acesso é que eu gostava que explicasse às pessoas que estão a ver-nos. Existem várias empresas, no caso concreto em Portugal, que disponibilizam acesso à internet. Portanto, o que há a fazer é fazer uma subscrição junto dessas empresas,
para podermos então fazer parte da internet e para podermos... E todas as navegar. empresas servem todas as zonas ou há zonas que não são abrangidas por certas empresas? Há limitações na escolha dessas empresas servidoras? Há uma empresa, a Telepac, que cobre quase Portugal inteiro. Pronto. E aí o meu custo de uma chamada será sempre local, nos pontos onde eles tiverem acesso. Há empresas de dimensões mais pequenas que cobrem essencialmente as grandes áreas metropolitanas. Pronto. Isto não impede que uma pessoa que não tenha um acesso exatamente na cidade onde mora ou na aldeia onde mora não possa aceder à internet. Pode aceder à mesma. O custo para ela é que, eventualmente, em vez de ser uma chamada local, será uma chamada regional ou algo do género. Mas, portanto, pode aceder à mesma, eventualmente com custos maiores. Portanto, para navegar nas autoestradas da informação pagam-se portagens, que Pagam-se são esses portagens. custos. Esses custos são na ordem de quê? Porque as pessoas não têm ideia, dizem, pronto, sabemos o preço da chamada local, mas não há só isso, há que pagar mais alguma coisa, não é? Pronto, há as empresas que fazemos a subscrição para Exatamente. usar a internet. Temos que pagar, há duas formas, ou uma mensalidade, pronto, e damos X horas para nós usarmos a internet, ou então, existem agora os pacotes que são recarregáveis via multibanco, que eu utilizo e quando gasto esse tempo, tenho que voltar a recarregar no multibanco mais X horas. Ou para então, usar. no primeiro tipo de contrato, isso engloba a utilização para um certo número de horas e se exceder essas horas, o que é que acontece? Pagam um suplemento. Pagam um suplemento, mas não é multado e pode continuar Não, exato, a posso navegar por aí continuar. fora. E a linha telefónica? Basta uma linha telefónica? Basta A pessoa uma já linha tem a sua linha telefónica. telefónica normal? Exato. Serve essa linha normal? Serve essa Precisa de linha uma linha normal. especial? Não, é uma linha telefónica normal. E o que é que, e se, pronto, enquanto está a utilizar o computador, naturalmente não pode utilizar o telefone, Exato. isso é lógico. Mas há algum aparelho que possa explicar àquele que está a usar se se trata de uma ligação via computador ou se, pelo contrário, é uma chamada normal, simples, telefónica? Não existe aparelho nenhum. Portanto, o que eu tenho que fazer em casa, eventualmente, para ligar via internet, terei que desligar o meu cabo do telefone da parede e ligar o cabo que vai do modem à ficha de parede. E a Portanto, partir o daí... ideal é ter duas linhas telefónicas. Sim. Mas, em todo o caso, linhas telefónicas Sim, normais. Manuela, mas deixa-me só esclarecer uma coisa. Todas as pessoas que têm um fax têm um modem. Porque o fax é exatamente este sistema. O fax também tem que estar ligado a um telefone e também tem um modem, que é uma peçazinha que traduz palavras em informação que chega ao lado de lá. Exatamente. E quando Isso é que se chama qualquer modem. linha dos telefones serve para as pessoas se ligarem à internet e quando está ligado está... Se eu ligar para a casa de alguém que esteja ligado à internet, o sinal que me dão é o sinal de estar o telefone ocupado, igualzinho se estivessem a falar. Mas os servidores, e já que estamos neste programa para esclarecer Exatamente, as é a pessoas, nossa ideia. há 3 ou 4 servidores, ou 5 em Portugal. E não sei se isto tem alguma coisa a ver com publicidade ou se pode referir as marcas, mas como estamos a divulgar a informação, penso que sim. Existe a Telepac, que é do Estado, que é da Telecom e que faz a transferência de pacotes de informação também. Há uma empresa chamada IP, por exemplo, que também fornece informação, tem uma página na internet e quem quiser pode... Se tiveres um amigo que queira pertencer... Se eu tiver um amigo que queira, posso fazer esse contrato e esse acordo e a sua inscrição através de uma própria página na internet. Há a EUNET, que é o maior servidor europeu, que é aquele a que eu estou ligado, pessoalmente. E como é que as pessoas sabem onde é que há esses servidores todos? Portanto, onde é que há uma listagem? Publicidade, como há duas empresas Procura uma que lista têm telefones telefónica. móveis, a Telecel e a TMN, para as pessoas chegarem à tele. Tem a IP, tem a Esotérica, tem a Telepac, etc. Tem a O computador EUNET, que a pessoa tem que obedecer a algumas condições. Qualquer computador serve. Qualquer computador e qualquer telefone. Isso é que é a vantagem. Isso é que é a vantagem extraordinária. Não tem a ver com a memória do computador, não tem a ver com nada. Claro que depois há coisas mais sofisticadas e há redes especiais redis, que as pessoas já ouviram falar, umas redes redis, que são só mais rápidas. Mas não vamos falar aqui... É tudo. Há digitais, há sistemas especiais, há linhas dedicadas que só servem para isso. Portanto, mas não vamos complicar. Uma linha telefónica normal e um computador normal. E regras de utilização, há ou não há? Isso eu pergunto aos dois até, cada um diz o que para ouvir dizer. Os espectadores se calhar não têm a noção quanto a internet tem perturbado os governos do mundo inteiro. Porque pela primeira vez na história da humanidade há um sistema de informação e de troca de informação que não é controlado por ninguém.
Nenhum país controla, nenhum governo, nem ninguém controla a quantidade de informação que se faz. No entanto, os Estados Unidos já tentaram algumas instituições, como os Cyber Angels, o Bill of Wrongs, portanto, que foram uma tentativa de algumas regras que limitassem aspectos considerados nocivos dentro da net. Mas, e morreram rapidamente, porque o que tem graça aqui é que ninguém controla nem ninguém mas limita. Eu pergunto, com que legitimidade, uma vez que os Estados Unidos não são donos da internet? A tentativa alucinada de todos os países e de todos os poderes de mandarem, de controlarem, primeiro para taxar, primeiro para que se pague, para deixar de ser um sistema muito barato, porque aqui não foi falado, tu desculpa, mas quando se disse quanto custa, as pessoas não foram referidas aqui números. E assim, custa o preço de uma chamada local, fazer a ligação. Estamos a falar em 15 escudos, eu sei, mas depois custa 3 contos cada 30 horas de utilização. Não há sistema mais barato. Eu posso mandar um livro daqui para Tóquio através de um preço de uma chamada horas local. de utilização é aquela primeira hipótese que o Paulo falou, de haver um determinado contrato com o servidor que propõe uns X horas, portanto. Exatamente. Se for um cartão recarregável, isso depende do critério da pessoa, não é? Os preços mais ou menos andam a cerca de 3 contos por cada 30 horas. E com o cartão recarregável, os preços sensivelmente, isso é mais 500 coisas, mais ou menos a mesma coisa. Depende um bocado das promoções que cada uma destas empresas que nós referimos estiver a fazer naquele momento. Mas, em princípio, é assim. E reparem na diferença que se eu ligar aqui um microfone, eu posso estar a falar ao telefone daqui para Tóquio, para os Estados Unidos, pelo preço de uma chamada local. O que é uma tentação para qualquer país, para qualquer governo, querer controlar, não só querer controlar o tráfego de informação, como querer controlar os preços e os pagamentos. E porquê pelo preço de uma chamada local? Se estás a falar para os Estados Unidos. Exatamente. Convém que as pessoas saibam porquê. Exatamente, porque o que tem de curioso o sistema da internet é que exatamente porque ninguém sabe para onde é que eu estou neste momento ligado. Ninguém me pode taxar, ninguém pode cobrar. Uma chamada, eu posso estar daqui, estou ligado à internet e ali o Paulo Moisés está ligado também. Eu posso me ligar com ele. Ou posso me ligar com Tóquio e ninguém sabe se eu estou ligado com ele ou se estou ligado com Tóquio. Nem há forma de saber. Nem há forma de saber, graças a Deus. Porque se não deixavas de falar para Tóquio, conta-se. Se não deixavas de falar para Tóquio, como não falo ao telefone muito para Tóquio, não é? Nem para os Estados Unidos. Por causa disso, não há... Se eu pegar um telefone, marco 039 e alguém sabe que eu estou a ligar para Coimbra. Se marcar 02, alguém sabe que eu estou a ligar para Porto. Agora aqui não há hipótese de controle. E aqui não há hipótese de controle, porque eu saio através de um número daqui de Lisboa, estou ligado ao número de Lisboa. E mais nada, portanto, há 15 escudos, uma chamada local. Desculpa. Paulo, e há realmente segurança, isto é, ninguém pode bisbilhotar no nosso computador, há segurança em relação àquilo que nós queremos defender? Exato, não há segurança a 100%. Algum utilizador do Globo pode penetrar no... Claro, porque a partir do momento que existem computadores ligados via telefone, alguém pode sempre aceder ao meu computador enquanto eu estou, eventualmente, a bisbilhotar ou ver, consultar páginas. Portanto, a partir do momento que haja computadores ligados via linha telefónica, há sempre possibilidade de bisbilhotarem o que eu tenho e eu fazer o Não há mesmo. forma de defesa para isso, em relação a isso? Só não estando ligado. Portanto, é a única possibilidade. Estando ligado não comunica. A partir do momento que eu estou ligado, tenho sempre... Sim, mas há algumas formas das pessoas se defenderem. Há formas mais seguras e menos seguras dentro da internet das pessoas poderem transferir a sua informação. Ah, sim? E além disso é um crime. A bisbilhotice além disso. É um crime informático, é mas pirataria informática. Não para toda a gente, não, porque é? isso que estamos a falar chama-se pirataria informática. Quer dizer que as polícias, por exemplo, no mundo inteiro estão autorizadas a fazer escutas telefónicas. Em casos especiais estão autorizadas a abrir correio e a bisbilhotar o correio em determinados casos, mas isso não se pode fazer através da internet. Não é fácil, primeiro. Isto que estamos a dizer é muito difícil. E quando alguém pode entrar, para alguém poder entrar no meu computador ou no do Paulo para poder ver o que é que ele está a fazer, isso chama-se pirataria informática. E graças a Deus, isso é só por um número restrito de especialistas que conseguem fazer essas Mas já lá vamos também à pirataria e muitas outras coisas. Para já retivemos que temos um grande banco de dados, 2, a possibilidade de envio de documentos, fazer chamadas telefónicas, por isso de uma chamada local. Já são 2 grandes vantagens. Vamos com certeza encontrar muitas outras, mas agora vamos interromper. Segunda parte de Canal Aberto, a navegar pelo espaço cibernético. Com a internet estamos em contacto com o mundo e com todas as informações mais recentes, 24 horas por dia. Em Portugal, cerca de 70 mil utilizam a rede. Há de tudo, desde o investigador interessado num assunto específico, ao cidadão comum que quer corresponder-se, ao miúdo fanático de jogos. Às vezes o utilizador é quem menos esperamos.
Desde o século XIII que o mosteiro de Santa Maria de Valbona, em Lérida, acolhe uma comunidade de freiras da Ordem de Cister. Espiritualmente, as freiras mantêm-se leais aos ensinamentos de São Bento de ocupar o tempo com trabalho e oração. Mas, tecnicamente, há grandes alterações. As mudanças foram introduzidas pela Irmã Glória, a organista do mosteiro, que antes de receber os votos era programadora de computadores. Hoje, as freiras transcrevem para material informático as partituras e os livros que existem no convento. También es un trabajo que realmente favorece la paz, la serenidad, que pienso que se debe encontrar en un monasterio. Vários computadores, scanners e impressoras ajudam na tarefa. Para breve está prevista uma ligação à internet, já que as freiras de Santa Maria de Valbona querem promover a sua obra e a arquitetura do mosteiro onde vivem. Isto é progresso. E afinal, a internet é uma brincadeira de crianças. A prová-lo está aqui connosco o Manuel Câmara. O Manel tem 10 anos, mas tinha apenas 8 quando lá em casa começou a navegar pela internet. Manel, conta lá como é que foi. Foi aos 2 anos, a minha mãe estava a tirar um curso, acho eu. E... Trabalhava com o computador? Sim. E tu começaste a mexer no computador com 2 anos? Com 2 anos tinha aqueles programas para bebês. Ah. E depois? E depois fui continuando com os jogos pelo computador, já sabia mexer. Depois, aos 8, o meu pai já... Tinha a internet lá em casa, então... O teu pai também gosta muito de computadores, é? Gosta. E a tua mãe também. Então é uma coisa de família, tu sempre a vês computadores, foste tentando. Vá, e depois, conta lá. E o meu pai tinha a internet e ensinou-me a mexer na internet. Então, com a internet eu tive uma ideia eu queria fazer uma página com o meu pai. Logo a começar por fazer uma página, não está nada mal. Começou logo a fazer uma página. E então? Foi. Depois eu tive uma ideia, que é como gosto de brinquedos, ainda gosto, tive uma ideia de fazer uma página Ainda de brinquedos. gostas e eu também gosto. Pensas que isso é uma coisa que uma pessoa esquece. Mas não. Gostamos todos, cada um tem os seus brinquedos. Pois. Estes senhores, por exemplo, que estão aqui no estúdio connosco, têm os brinquedos que são estes computadores, e os modems e tudo. Vai, Portanto, canta lá. tive a ideia de fazer a classificação dos melhores brinquedos que existem em todas as categorias, desde os jogos de consola até as bonecas e... E a página faz uma classificação, portanto, mas como é que estão lá os brinquedos organizados? É que eu nunca vi a tua página. Então, primeiro há os melhores 10 brinquedos, que os miúdos votam, porque mandam lá votos para casa, e depois há os melhores 10 brinquedos. Depois também há as categorias, que é jogos de rua... Os miúdos que também estão ligados ao computador e com quem tu... Podem votar. Vão à página, depois já... Também estão ligados à internet, queria dizer, não ao computador. E, portanto, votam para fazerem essa listagem dos brinquedos, a dizer qual é o melhor brinquedo e explicam porquê ou não. É só uma questão de primeiro este, segundo aquele, como é? Dizem qual é o brinquedo que mais gostam. E porquê ou não? Porquê? Porque, isso é importante. E fazem um comentário. Fazem um comentário ao brinquedo. Isso é uma equipa chamada Toys Forever, é isso? O vosso grupo chama-se isso? Sim. Então, e quem é que está nesse grupo contigo? São... amigos teus? Eu e 4 amigos meus. Que idade é que eles têm, os outros? Há 2, que é o Paulo Figueiras e o Bruno Silva, que o Paulo tem 14 e o Bruno tem 13. Depois da minha idade há a Inês Casaca e o Pedro Figueiras. Todos com 10? Sim. Esses todos têm 10. A Inês tem 11. A Inês tem 11. Também entre 10 e 11 a diferença não é muito grande. E então fazem essa página com a classificação dos brinquedos. Sim. E vocês vão reclassificando, ou seja, de vez em quando aparecem brinquedos novos, não é? E vocês vão ver esses brinquedos e vão apreciá-los outra vez e vão alterar a vossa página ou não? Não. Está feita, está feita. Sim. Depois, quando vêm os outros brinquedos, que é lá para o Natal, as outras pessoas votam mais nesses. Quais outras pessoas? Os outros miúdos estão ligados à internet. Os outros todos que quiserem? Sim, votam mais porque com o Natal eles ganham os brinquedos novos e então gostam muito. E isso está feito em que língua? Em português ou em inglês? Em português e em inglês. Tem as duas? Sim. E vocês falam inglês, vocês lá no grupo? Ou alguém que dá uma ajudinha? Os mais velhos falam bem. Os mais velhos falam bem. Tu não falas ainda bem, mas já falas um bocadinho. Eu percebo, mas a falar... É que é pior. Olha, e na internet fazes mais alguma coisa além da tua página? Costumas navegar noutras páginas? Para onde é que vais? Para que áreas costumas ir? Vou às outras páginas de brinquedos, às vezes vou às páginas de Dragon Ball. Eu também ouvi dizer que estavas a ler uma coisa qualquer, é verdade? Um livro qualquer? Sim. O que é que estás a ler? O livro dos arrepios. Dos arrepios? Que é isso? É quando uma pessoa está com febre ou não? Não. É um tipo de livros que
que é livros de coleção, que são livros de arrepiar. E estás a ler isso. Então, E o que é que tu achas? É fácil ou é difícil navegar na internet? Para ti é uma canja, claro. É muito Mas fácil. para uma pessoa assim que de repente queira começar, tu achas que é complicado? Não, é Que mais- conselho é que tu davas às pessoas que quisessem agora de repente navegar por aí fora? Iniciar-se nisso? Primeiro é melhor saber mexer no computador. Ah, sim, isso acho que sim. Depois, Dá-me ideia que é muito se útil tiver a mesmo. internet já é mais fácil, porque já sabe mexer no computador, já sabe andar com o mouse, é fácil. O mouse com o rato. Correto. Não é? Vês como tu falas inglês? Manela, obrigada. Vais continuar aqui connosco, ver um bocadinho mais do programa, está bem? E nós, Rui, se calhar agora era a altura de começar a mostrar umas navegações, umas autoestradas e uns caminhos. Sim, coisas. Coisas assim, por exemplo, eu lembro que umas vezes falei contigo e tu disseste-me postais ilustrados. Podem-se mandar postais, tu não imaginas como. Postais ilustrados, é assim, não sei se podem uma câmara. Não sei se uma câmara pode mostrar o ecrã. É assim, temos aqui umas hipóteses de poder mandar postais ilustrados gratuitamente para toda a gente e posso mandar, por exemplo, para todas as pessoas que eu conhecer no Natal, por exemplo. Ah, é? Gratuitamente? Escolhendo qual é a imagem. Maravilha. Escolhendo qual é a imagem que eu lá quero meter, por exemplo, se eu for aqui e escolher Van Gogh, posso escolher aqui uma imagem de Van Gogh, tenho os quadros todos por aqui fora, portanto é só pegar nisto e mandar para lá. Depois, na fase seguinte, no ecrã seguinte, escrevo o que eu quiser dizer às pessoas e posso mandar uma mensagem individual para cada um ou só boas festas e feliz ano novo para todos. Portanto, adeus cartões de boas festas, adeus selos de correio de Podem-se Natal. mandar através daqui. Mas isto é apenas uma das coisas curiosas ou engraçadas ou diferentes. Eu acho que devíamos aqui tentar falar de coisas que fossem completamente diferentes. Uma das coisas também muito curiosas que há aqui é o museu virtual, o Web Museum, onde estamos agora a ver e que tem Então, e o uma... que é que mostra o Museu Virtual? Conta. O Museu Virtual Mostra? é talvez um dos museus mais importantes do mundo porque recebe 200 mil visitantes por semana e eu, enfim, não sei se o Louvre e se os outros recebem uma tal quantidade. Não sei, não tenho números. Mas, para além de receber 200 mil visitantes por semana, os visitantes vão lá buscar, além disso, 10 milhões de documentos. E têm andado a retirar de lá a média de 1 milhão de documentos por semana. De imagens, portanto, documentos, digo imagens. E quando chegamos aqui, por exemplo, a este Web Museum, que eu não sei se os espectadores podem ver daqui, Podem, e com se certeza. escolhermos uma exposição especial que neste momento, ou quadros famosos, por exemplo, vamos aos quadros famosos. Neste momento está uma grande exposição do Paul Cézanne, e nos quadros famosos, quando formos por aqui abaixo, temos todos os autores e todos os pintores, todos os modelos e tipos de pintura. Se procurarmos aqui Matisse, por exemplo... Portanto, estás a fazer o teu próprio postal, personalizado. Não, já estou fora do postal, agora já estou a visitar um museu. Claro que depois posso pegar sempre nesta imagem e metê-la no Tens toda a postal. razão, mas eu voltando atrás um bocadinho, tu fizeste o teu próprio postal, não é? Sim, É isso. sim. E agora? Para além de escrevê-lo, escolheste um Pode design. escolher a imagem que a gente Então, quiser. mas, Agora, portanto, nesta visita ao eu vou museu, explicar. repare que já tenho aqui toda a informação sobre o próprio Matisse, sobre a vida dele, o que é que ele fez, todas as informações que num museu já não Mas são... a razão porque eu falei de fazer o postal é assim, não podes interligar sítios, ou seja, imagina, tu agora estavas a ver um museu com um quadro não sei quê e daí ias fazer um postal, não podes. Posso. Também podes Posso fazer isso, tudo o que eu quiser, perfeitamente. posso ligar. Portanto, podes ligar o museu virtual com qualquer... Eu vim para o museu virtual a partir dos postais. Porque, não sei se é possível mostrar aqui uma coisa no ecrã, pelo seguinte, a internet tem... Não há na internet meninas dos telefones, nem das avarias, nem das informações. Mas não. Não há ninguém a quem a gente recorrer para descobrir um endereço. E, portanto, se eu quiser um endereço, basta que venha a uma destas páginas, que eu não sei se estão a ver, e repararão os espectadores que algumas páginas estão sublinhadas. O que quer dizer que tudo o que estiver sublinhado, eu posso saltar para essa página. E posso, assim, ir saltando de página em página. Por exemplo, estamos a falar aqui de Matisse, que é o mestre da cor. E vem a referir que Picasso, que o Matisse, como outros pintores, como o Picasso, como o Miguel Ângelo. Miguel Ângelo está sublinhado, quer dizer que eu posso carregar em Miguel Ângelo. E quando eu carrego em Miguel Ângelo, já vou para uma página do Miguel Ângelo. E a seguir, quando chego ao Miguel Ângelo, que já estamos aqui a ver, o Miguel Ângelo também aponta-me para outras direções, outras pessoas. Posso ver desde o David que ele fez até ir ao Domenico Ghirlandaio. E que posso passar para o Domenico Ghirlandaio. Ou seja, isso é o que se chama de navegar na internet. Quando as pessoas dizem que na internet se navega, porque as pessoas na internet, como não têm um sítio, nem uma lista dos telefones para saber onde é que eu consulto no Japão, seja o que for, eu vou de salto em salto e vou de local em local até eu chegar onde quero e, portanto, vasculhando
todas as coisas curiosas que, à medida que vamos entrando, vamos descobrindo. Por coisas curiosas, se passássemos para uma aqui dentro, por exemplo, a Expo 98, já tem uma página na internet? Já tem uma página. Podemos ir até lá e ver que informação é que nos dá. Página de Expo. Já está. Já está. E então, o que nos dá de informação essa página? Diz-nos quantos dias é que faltam, para já, para a Expo. Depois, como é que vai ser o recinto, os pavilhões temáticos, quais são os participantes que já têm presença assegurada. O que é que já está construído, também diz? O que é que já está construído? Se calhar não está nada. Não tem essa informação. Está imensa coisa construída. Eu já fiz uma visita e aquilo está muitíssimo adiantado, ao contrário do que as pessoas... Mas construído completamente não, está em construção. Mas está muito adiantado. Mas está, Mas pelo menos eu fiquei surpreendido. Vamos falar de mais conceitos de coisas que se falam, por exemplo, o e-mail, o correio eletrónico. Quer explicar às pessoas o que é? Porque as pessoas vão falar o e-mail, o correio eletrónico, o que é exatamente, como é que funciona? Pronto. O correio eletrónico não é mais do que escrever um documento no computador e depois enviá-lo via internet para... Um texto. Só manda textos? Não, permite anexar outras coisas, nomeadamente imagens, vídeos, sons. Posso anexar isso tudo na minha carta. Portanto, envio isso via internet para o computador de outra pessoa. E como é que se encontram os endereços para onde enviar? Como é que nós os sabemos? Podemos não saber, eventualmente. Pronto. Onde é que se procuram? Como é que se encontram? Hoje em dia existe já uma lista telefónica em papel que permite essa informação e, para além disso, existem programas nos computadores, na internet, que vão localizando essas pessoas. Exatamente aquilo que o Rui estava a falar há bocado, os tais links que me permite apontar para determinadas pessoas. Oh, Rui, eu agora gostava que a Câmara nos desse, desde o princípio, vamos a outro sítio qualquer, o que tu quiseres. Olha, CIA, olha, tiraste-me as palavras da boca. Já estás. CIA, mas eu queria que fosses. É muito simples. Que é para as pessoas verem como é. Então, então vou mostrar como é. Se as pessoas, há uns sítios na internet que são chamados pesquisadores, que são serviços que só servem para me dar resultados a partir de nomes. Por exemplo, eu chego aqui a um deles, que os espectadores estão a ver neste momento no ecrã, chego aqui e escrevo pura e simplesmente CIA. CIA. E quando peço para pesquisar, ele vai à procura de CIA e tudo o que tenha CIA, ele vai me informar. Diz-me neste momento, porque as pesquisas, para além de mais, porque estamos a falar no planeta inteiro, não é? Pois. Mesmo assim são rapidíssimas e ele diz-me que tem 108.290 sítios possíveis. São bastantes. E vai-me começando a dar 10 de cada vez, por ordem do que ele suspeita que seja a minha vontade de pesquisa. Quer dizer que se eu ponho CIA, e por isso, esta agora penso que era uma parte muito importante, porque isto não representa nenhum bruxedo, não é nada complicado para a internet, mas representa uma lógica que as pessoas podem aprender. E quanto mais lógicas forem a pesquisar, mais depressa se chega. Exatamente. As pessoas poderiam imaginar o que é que aconteceria se algum dos nossos espectadores ficasse fechado uma noite na Biblioteca Nacional para procurar um livro. Tenho quase a certeza que de manhã ainda não tinha encontrado. Agora, não estamos a falar da Biblioteca Nacional, estamos a falar de todo o planeta. Portanto, a lógica dos pedidos tem a ver. Se eu quisesse procurar uma empresa, eu não ia procurar por CIA. Não é? Ia pôr o nome da empresa. Tenho aqui os resultados, não sei se os espectadores estão a ver, e onde eu venho por aqui que digo que, sim senhora, é uma agência governamental americana chamada CIA. Pronto, e quando eu entro aqui, Central Intelligence Agency, cá está a CIA, isto é na página de entrada da CIA, como os espectadores podem ver. Carrego aqui para continuar, e a CIA tem vários serviços, não tem só espiões. Pois não, é agora ultimamente até tem poucos, mas tem um serviço monstruoso de informação, que foi guardando durante anos, etc. Tem livros, publicações, tem uma coisa curiosa, que é, tem todos os telefones dos governantes do mundo inteiro. Quer dizer que temos aqui todos os telefones dos governantes portugueses, dos ministros, secretários de Estado, primeiro-ministros, Presidente da República, coisas que normalmente os cidadãos portugueses até nem terão. E quando eu pesquiso aqui, por exemplo, isto são os livros todos que eles podem disponibilizar, desde política internacional até informações com mapas e coisas variadíssimas, mas eu posso chegar aqui e pedir, por exemplo, na CIA, quero saber coisas sobre Portugal. E é absolutamente impressionante
Quantos sei, espiões estão cá, por exemplo? Não sei, isso não dizem. Ai, que pena. Isso não dizem, mas a informação e o detalhe da informação que têm sobre Portugal aqui é uma informação surpreendente no requinte e no detalhe e no pormenor, que eu tenho a certeza que se eu a quisesse encontrar em Portugal, não sei se haveria um sítio único onde ter tanta completa e tão dispara a informação, porque diz desde os rendimentos brutos per capita até ao tipo de criminalidade, até, por exemplo, uma coisa engraçadíssima, os nomes todos dos governantes, dos presidentes dos partidos, etc., das votações, das eleições, e uma das coisas até que me impressionou é que diz que temos 67 aeroportos no total, em Portugal. A sério? Continental, e as medidas exatas aprendemos na internet. medidas exatas das pistas de cada um dos aeroportos cá em Portugal. É assim, tem tanta informação aqui nesta página, que os espectadores podem, não sei se já viram, nesta página toda diz quantos telefones há em Portugal, quantos faxes, quantas televisões há em Portugal. E tudo isto é facilmente acessível, toda esta informação. Se fosse em Portugal, não sei como é que se disponibilizaria uma coisa dessas. Sim, na verdade. Mas a CIA é só uma graça, porque eu posso também mostrar aqui uma coisa muito engraçada, que é o FBI, já que estamos nas agências de informação. Já que estamos nas agências. O FBI, cuja página é esta, que os espectadores podem ver, diz aqui quem são, podemos procurar quem são os 10 homens mais perigosos do mundo e mais procurados pelo FBI. Temos Olha, aqui isso é estes bom senhores. saber. Podemos encontrar Temos aqui estes algum. senhores, do qual este, por exemplo, é um senhor muito simpático, porque pagam 4 milhões de dólares pela sua captura. Ah, muito simpático. Estamos a falar, portanto, em mais de 600 mil contos. É o responsável pela bomba no Panam, que matou naquele voo de 103 da Pan American, que matou 259 pessoas. E como deve ser muito boa pessoa, eles querem muito falar com ele e pagam 600 mil contos a quem o encontrar ou der pistas sobre a sua captura. Mas há mais, há outros bons cidadãos que mataram, assaltaram. Este aqui anda armado e é extremamente perigoso, só pagam 50 mil, portanto não é assim nada, só pagam 50 mil dólares. Esse já é um senhor mais barato. Não é assim nada que interesse muito. Roubou 7 milhões de dólares. E está envolvido em umas conspirações de droga e de umas coisas. Eu ainda gostava de dizer mais caras de senhores, mas se continuamos a ver não dá. Mas só estamos em 2 exemplos completamente disparatados. E vamos a mais, disparatados no sentido de dispares. Claro, claro. De coisas incríveis que se pode pesquisar na internet, e há coisas mais... Pois, o dia só tem 24 horas, não dá para ver muitas, não é? Por isso é que depois a internet é um vício. E é por isso que depois sai cara, não é? É um vício. Pode sair caro. É um vício porque as pessoas são curiosas. Claro. As pessoas são naturalmente curiosas. Ninguém resiste. Eu costumo dizer a umas pessoas, minhas amigas, quando me perguntam, dizem assim, então a gente tem acesso a tudo o que quiser. E eu costumo explicar. Tem acesso a tudo o que as pessoas quiserem, mas o que é mais impressionante não é tudo aquilo que a gente possa imaginar. É o que não imaginamos. É o que a gente nem imagina que existe. Pois é. É o que nós nem sequer imaginamos que existe, porque desde receitas de cozinha, comprar automóveis, entrar na BMW e experimentar as cores dos automóveis, os estofos, mas há milhões de coisas que nós não imaginamos que possa ser feito, que têm a ver com outras culturas, com outras religiões, com outras... Exatamente. Com outras... Dentro desses milhões de coisas e das coisas práticas, Paulo, por exemplo, para procurar um emprego, há alguma forma de se chegar a um tipo de bolsa de emprego ou para encontrar um emprego? Há empresas, exatamente. Aqui em Portugal, claro, estou a falar aqui, a não ser que alguém queira ter um emprego noutro sítio, também é possível, mas não é isso que eu estava a referir. Há aqui. empresas de seleção de pessoal que fazem exatamente esse tipo de coisas e que publicam... E que têm página na internet. E que têm página Uma pessoa precisa de um emprego, tem uma página onde pode procurar um emprego. Inclusivamente mandar o currículo... A oferta e procura, portanto. A oferta e procura. E está aí a página, há por empresas acaso? especiais disso. Estamos a vê-la, Não, estamos à procura dela. Estamos à procura dela. Manuela, há empresas especiais disso, mas a CIA, nesta página da CIA, tem Também aqui um tem departamento emprego. que é para quem quiser ir para lá Emprego trabalhar. para espiões. Não sei, não tem só espiões, com certeza, mas tem o que eles chamam as oportunidades para quem quiser fazer parte e tal, faz favor de mandar o Digamos currículo. que isso já é um emprego especializado. Mas quem diz a assim, falar de bolsa de emprego genericamente está aqui nesta página, CIA Employment Opportunities, mas não digo só esta, porque muitas empresas, firmas, universidades... O Paulo já encontrou, que estava à procura, já lá estamos, já podemos vê-la, é verdade, estamos a vê-la. E então, há muito emprego à procura de pessoas ou muitas pessoas à procura de emprego? Pronto, esta página permite as duas coisas, permite exatamente eu responder a anúncios que eles têm, como, por simplesmente, mandar um currículo e ficar agendado. Pronto, estão aqui. Vimos a página e fica a sugestão. Vamos ter que interromper. É um vasto circuito internacional de redes que permite a qualquer comunicar. Qualquer, dizíamos, bom ou mau.
Esta é a sombra negra a pairar no horizonte. Podemos ser nós a trocar inofensivas mensagens, mas também podem ser traficantes de droga, negociantes desonestos, pessoas com aberrações comportamentais. Há também os hackers, piratas do espaço cibernético. Alguns acham que os fins justificam os meios. Estas são imagens retiradas diretamente da internet. O aspecto da página de propaganda do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Indonésia, com todos os símbolos oficiais. Está agora transformada num protesto a favor de Timor. Ali se proclama a República Fascista Indonésia em português e inglês, mesmo ao lado de uma fotografia bem conhecida de Aldi Alatas. O protesto continua lembrando o massacre de Santa Cruz e fazendo a ligação informática a páginas portuguesas sobre a luta do povo Malber, onde se denuncia a tortura de presos políticos. Este ataque foi realizado por um grupo de jovens entre os 19 e os 22 anos, dão pelo nome de Toxin e, obviamente, pretendem continuar anónimos. Só na última semana atacaram o sistema indonésio por 2 vezes. Tudo indica que os indonésios deram pelo ataque e desligaram os computadores. Neste momento, quem aceder às páginas do Ministério vê apenas uma mensagem de erro. É como se o Ministério tivesse deixado de existir de um momento para o outro. O feito dos portugueses teve honras de primeira página em publicações especializadas na internet e foi comparado com ataques semelhantes aos computadores da CIA e da Força Aérea Americana. Oh, Paulo, mas em princípio as embaixadas não têm um sistema de segurança que não é nada fácil entrar dentro dos seus sistemas? Exato. Informáticos? As embaixadas e as grandes empresas têm... Mas apesar de tudo falha, não é? Exato. Têm sistemas de defesa, mas é como tudo, quer dizer, todos os sistemas à partida são falíveis. Pronto. E uma pessoa com mais conhecimentos pode demorar mais ou menos tempo, mas acaba por conseguir lá entrar. Conseguir. Mas a pirataria informática e os vírus não aumentarão com este acesso de milhões à internet? Sim, vão aumentar de certeza absoluta. É um risco a correr. É um risco a correr. Mas também, quanto mais voos houver, mais piratas do ar há e quanto mais andares se fizerem, mais assaltos há às casas. Manuela, é que estamos a falar do planeta inteiro e do mundo inteiro, com todas as vantagens e inconvenientes que tem a rua. Na rua também encontramos pessoas civilizadas, pouco civilizadas, bandidos, assaltantes, pistoleiros, gente séria, santos, cientistas. E quanto mais pessoas, mais assaltos, mais santos também, claro. Na rua, ali fora, existem todos os tipos de pessoas. E aqui também. É claro que deve ser retificado que a informação que foi alterada na Indonésia não é a informação da embaixada, é a informação que de lá de dentro disponibilizam para o exterior e que permitem que cá fora se veja. Eu, pessoalmente, não sou a favor dessas brincadeiras dos jovens, claro. Mesmo que seja para um fim legítimo como é este. Pois, por isso é que eu digo, as tentações são tremendas, porque uns jovens que têm uma capacidade técnica e informática de entrar e de modificar aquela página podem entrar na companhia dos telefones e modificar a sua conta dos telefones, podem entrar no Ministério das Finanças, podem entrar noutros sítios que não devem. Podem entrar noutros sítios que não devem. Portanto, é um mau princípio. Como é mau princípio, vai escolher o correio, seja de quem for, não é? Não se faz por falta de educação, é porque é um crime. E se o fim for legítimo, também acho que compete às instituições oficiais e não aos particulares, e nem aos miúdos, nem aos carolas da informática. Exatamente, pode ser uma graça, mas não pode ser assim. Oh, Rui, eu tenho aqui, até feito em letras bem grandes, o teu endereço e acho que isto era uma boa base para tu explicares ao Paulo, um de vocês, ou os dois, exatamente o que quer dizer cada uma destas coisas que ainda faz confusão às pessoas. O que diz aí, Rui Guedes, e depois um símbolo esquisito, e-mail, Ionet.pt, é uma coisa muito simples para explicar, porque isso é o meu endereço eletrónico de correio. E se eu disser às pessoas, ou se eu disser a um amigo americano qual é que é o meu endereço em Portugal, tenho que dizer que é Rui Guedes, Avenida Tal, 1050, Lisboa, Portugal. Exatamente. E os correios leem de baixo para cima. Primeiro vem para Portugal, depois vai para Lisboa, depois vai para aquela avenida, depois vai para aquele número da porta e depois então dentro da porta vai para mim. Esse endereço que está aí, o de cima, é exatamente isso. Quer dizer que é PT, porque estamos ligados a Portugal e portanto a informação primeiro vem para Portugal. A seguir diz Eunet, que é o servidor a que eu estou ligado dentro de Portugal, um daqueles tais 5 que nós falamos. Dentro desse servidor Eunet diz que estou num pacotinho, lá numa divisão que eles lá têm chamado mail, e aquele símbolo chamado arroba em língua portuguesa tem uma designação internacional de @
que significa at. Portanto, às vezes nos Estados Unidos põem umas maçãs à venda e põem at tantos dólares. Pois. Ou seja, o que ele quer dizer é que o meu endereço eletrónico é ruiguedes@mail.ionet.pt. Podia ser Rui Guedes, sabe o teu endereço. Podia ser ruiguedes@mailtelepac.pt. Pronto, e depois temos HTTP, isso são endereços da isso já são Web. Isso já são endereços de locais da internet. Quando eu quiser dizer ali ao Paulo ou a um amigo meu que vá consultar ali um sítio muito giro na internet, tenho que lhe dar uma coisa parecida com essa. O que é que quer dizer essa? Essa eu até posso lá chegar. Quer dizer, http:// é o tipo de serviço que estamos a utilizar dentro da internet. Porque ainda não falamos nisso, mas a internet tem 5 ou 6 ou 7 coisas diferentes. Já lá vamos. www, que é uma delas, que é World Wide Web, quer dizer uma teia de aranha à volta do mundo. E depois o Globo, que é o nome de um jornal brasileiro muito famoso. E depois COM, que quer dizer que é uma empresa comercial e que está sediada em BR, que é no Brasil. Muito Portanto, bem, está tudo explicado. Quando eu chego aqui, eu posso chegar aqui depois ao meu computador, meto-lhe essa indicação, posso-lhe meter essas indicações todas do jornal O Globo e chegas lá num instantinho. Estás no Brasil em 2 segundos. Não, entretanto, nós estamos em Lisboa e vamos estou... atender um telefonema de Lisboa que temos o Sr. Paulo Santos há imenso tempo à espera. Desculpe ter estado à espera, mas as conversas são assim. Boa tarde, Sr. Paulo Santos. Ora, muito boa tarde para todos os presentes. A questão que eu venho colocar prende-se com uma dúvida que eu tenho acerca do que futuramente poderá acontecer para a infelicidade de todos nós. Eu penso que daqui a alguns anos o cidadão que não souber lidar com o computador e com a tecnologia a ele associada, internet e outro tipo de software, ficará tão impossibilitado de ter algum sucesso em termos profissionais e de emprego como atualmente fica uma pessoa analfabeta. Exatamente como dissemos no princípio do programa. Eu pergunto se esta revolução informática não vai criar um abismo ainda maior entre os ricos e instruídos e as pessoas com menor poder de compra, que pela impossibilidade de facultarem o acesso ao uso de um computador aos seus filhos, comprometem à partida o futuro dos mesmos. Eu acho que podia responder, mas preferia que respondessem os especialistas. Mas é que eu compreendo muito bem a pergunta do Sr. Paulo Santos, mas é que há aqui uma pequena confusão. Ricos não tem a ver com instruídos. Nunca teve. É mais. E ricos é ricos, o oposto de ricos é pobres. E o oposto de instruídos é analfabetos. E nunca teve nada a ver uma coisa com a outra, apesar de, se calhar, os ricos têm mais acesso ou mais facilidade de pagar as propinas. Mas isto tem a ver com informação. E da mesma forma, como aquele senhor dizia muito bem, quem não souber, dentro de um curto espaço de tempo, entrar na internet, e por isso a razão deste programa, com certeza, porque se me convidaste é exatamente porque isto é um assunto que está em dia, e as pessoas devem ligar-se e devem entender que quanto é simples e fácil, têm que ter um computador, naturalmente, e diz o Sr. Paulo Santos, pois, mas tem que ter dinheiro para o computador. Sim, isso já aconteceu no princípio do século com o telefone. Também, com certeza, que havia umas pessoas que não tinham... E depois com a televisão, e depois com o vídeo, e depois com o frigorífico, e depois com... Enfim, chama-se progresso. E a verdade é que as pessoas têm que ir avançando para o passo seguinte. As pessoas que não sabem ler e escrever são absolutamente incapacitadas, têm razão. Mas, hoje em dia, e o Sr. Paulo Santos nem sequer falou noutra coisa muito importante, que é o inglês. Hoje em dia é quase tão importante saber inglês quanto saber ler e escrever. Não é o caso da internet, porque na internet só 80% da informação é que é em inglês, como aliás no resto do planeta. Mas ainda há informação em português, em francês, em espanhol, como podemos ver. Eu estou aqui na tal página do Globo, dá um bocadinho, que é toda em brasileiro, está escrito em brasileiro. E se formos ao jornal O Público, está em português. E muitas coisas estão em português. Mas é muito importante que as pessoas, por ordem, saibam ler, se faz favor, ler e escrever. 2, dá um zero de jeito. 2, que saibam inglês. 3, que se atualizem, arranjando um computador e um telefone. Também têm que ter um telefone com certeza. E de resto, à medida que o progresso avança e todos esses aparelhos aparecem, na primeira fase são realmente muito caros, mas depois, naturalmente, vão sendo cada vez menos caros. A única coisa que está aqui em causa é passar a considerar um computador como um bem essencial. Porque nós sabemos, até por reportagens que mostram muitas vezes a televisão, que muitas vezes em bairros de lata e em sítios onde pessoas têm um nível económico muito baixo, não deixam de ter uma enorme televisão, vídeo, frigorífico e outras coisas. Porque consideram-nos bens, e eu acho muito bem que tenham, não estou a criticar, claro, mas não é isso. Consideram-nos bens básicos e como bens fundamentais. Também se vê como o automóvel, tipo de... e como tem que passar a ter um computador apenas. O computador é uma coisa como o telefone. Quem tiver um telefone tem que entender que tem que passar a ter um computador.
Pronto, Rui, agora vamos para uma hipótese, já que estávamos a falar de coisas assim, casas e tal. Imagina, saiu uma Totoloto, eu apetece-me ir para as Caraíbas, como é que eu vou escolher uma casinha lá para alugar? Fácil, não é preciso sair o Totoloto porque são mais baratas nas Caraíbas do que no Algarve. Isso não admira nada. Não estou com isto a fazer nenhum ataque ao preço das coisas no Algarve, mas estamos aqui a ver, não sei se os espectadores já podem ver. Mas acho que se pode fazer. Bom, está bem, não é Já está, já encontrei o acesso. Por hoje. exemplo, em Cozumel, no México, num sítio chamado Las Iguanas, que é absolutamente paradisíaco. Estamos aqui a ver esta casa que custa $2.400 por semana, cerca de 350 contos por semana, que é assim 5 vezes menos do que no Algarve. Sim. E é esta maravilhosa casa que está aqui, com doca e sítio próprio para saltar para aquele maravilhoso mar das Caraíbas. Tem também piscina. E se a gente quiser, carrega assim aqui e vai ver a casinha toda por dentro. Os quartinhos, a cozinha, demora aqui 1 ou 2 segundos. piscina. Aqui está a sala de estar, mais um bar e uma kitchenette, o quarto, o tipo do quarto, casa de luxo. E a descrição da casa, portanto temos e a descrição da casa, e como se contacta, como se reserva. reserva, paga-se através, as pessoas podem perguntar, e aí depois, eu reservo, mas como é que reservo? Quando eu quiser fazer a reserva, é-me pedido aqui o meu número de cartão de crédito e a minha confirmação, eu confirmo para lá, às vezes, por questões de segurança, pedem confirmação por fax, para eu mandar um fax também a confirmar para os casos tal das brincadeiras dos miúdos que possam andar a fazer reserva. E pronto, se a gente quiser aqui, neste caso, também tratam do aluguer de um automóvel ou da viagem de avião. E exatamente, quando se faz qualquer compra através da internet. Qualquer compra é feita neste processo. Vestidos, roupa, automóveis, prédios, sei lá bem o quê, ações, casas, discos, CDs, tacos de golfe. Temos mais perguntas, porque temos mais uma pessoa ao telefone. É o João, que nos telefona de Lisboa. Boa tarde. Boa tarde. Queria desejar boa tarde a todos os presentes e dizer que gosto bastante do vosso programa. Obrigada. A minha pergunta era, eu normalmente, portanto, costumo em chats falar com amigos meus, mas gostaria de saber se seria possível falar diretamente, tipo telefone, com as pessoas. Boa pergunta. Então, vamos às boas respostas. Nós só falamos aqui numa das coisas da internet, que é as páginas. Mas a internet, já falamos em duas, aliás. Uma delas é as páginas, outra coisa é o correio eletrónico. Mas há mais. Há uns FTP, há coisas que não devíamos estar aqui a falar, que é o FTP, o Gopher, etc. Coisas que nunca mais acabam, que são outros departamentos que servem para outras coisas. Mas há dois, podemos falar, porque são muito engraçadas. Uma delas é o chat. Chat é para a pessoa poder comunicar em direto com o outro, escrevendo daqui, o outro escreve de lá, ou então falar ao telefone. Não é nada complicado falar ao telefone, porque o sistema é o mesmo. Se estamos a transmitir dados, podemos transmitir voz. A única coisa que eu necessito é que no meu computador ter assim aqui um pequeno microfone ligado para mim. E do lado de lá o outro ter um microfone. Então, quando nos ligarmos, através de um sistema próprio, que não é o correio eletrónico, nem a internet, nem são as páginas, eu falo daqui e ele escuta do lado de lá. O Interrelay O IRC. Chat. Mais curioso ainda, não é o telefone, é o telefone, mas com a imagem, chamada videoconferência. Porque antigamente só se poderia fazer isto entre a televisão, sei lá, a televisão aqui é RTP, transmite o telejornal e tem um jornalista que está a transmitir do Golfo. E como é que se tem acesso a esse tipo de Através da internet, é só aí em cima, em vez de eu ter aqui o microfone, tem um microfone e uma câmarazinha vídeo pequenina. E portanto eu posso estar daqui a falar para um primo, se eu tiver um primo no Brasil, eu estou a falar com ele em direto e a vê-lo em direto, sempre pelo preço das chamadas locais. Estou a falar com ele em direto e a vê-lo. Posso mostrar que comprei a gravata que é desta cor. O teu contrato é o mesmo, só o material é que tem que ser... O meu contrato é o mesmo porque ninguém sabe se eu estou a consultar páginas, se estou em videoconferência, se estou em IRC, ninguém sabe o que é que eu estou a fazer. Já agora, os newsgroup ou grupos de discussão, portanto, pessoas que conversam entre elas... É outra das coisas extraordinárias que tem a internet, que é a possibilidade de juntar pessoas que estão interessadas em falar sobre o mesmo tema. Há normalmente entre 15 e 17 mil temas, sempre permanentemente no ar, mas cada um de nós tem sempre a hipótese de abrir um tema novo. E faz-se por voz ou por texto? Ou por texto, de uma maneira ou de outra? Eu posso abrir um tema sobre o programa Canal Aberto. Boa ideia, faz isso. E então abro um fórum de discussão e quem quiser vai para lá e diz coisas, faz perguntas, tem respostas, dá palpites, dá os parabéns, insulta. Desde que as pessoas entendam que estamos como na rua. Há pessoas bem educadas, há pessoas mal criadas, há pessoas que gozam, há pessoas que brincam, há pessoas que levam a sério, há pessoas que respondem seriamente. Há um caso muito curioso que se passou com um amigo
grande que eu tenho e que por acaso conheces, não interessa dizer o nome, que estava muito interessado em ter uma informação preciosa sobre tapetes quilim persas do século XVII. Que é uma coisa que ninguém sabe, não havia livros, não há nada, andei aqui a fazer umas pesquisas e não era fácil encontrar uma coisa tão específica e abri um fórum de discussão sobre esse assunto. E apareceu um senhor de uma universidade da Argentina que tinha feito um grande trabalho, uma tese de doutoramento sobre isso. Pus os dois em contacto, comunicaram-se via e-mail e através do fórum de discussão e um dia esse senhor, meu amigo, convidou-me para ir ao escritório dele aqui em Lisboa para me apresentar o argentino, que entretanto tinha vindo a Portugal, que estava lá para a gente se conhecer. Pronto, e de outra forma pôr... nunca teria conseguido saber quem era um senhor que no mundo inteiro tinha um trabalho sobre não isso. É possível não ninguém é possível imaginar quem é que é o homem que tem Claro. um trabalho sobre aquilo. Há aqui alguns campos muito curiosos e que é útil, quer dizer, isto tem vários tipos de utilidade. Eu já não falo só na utilidade das pessoas comprarem gravatas ou discos, mas no outro dia uma amiga minha foi a um médico e teve uma suspeita de que tinha uma doença muito complicada. estranha, não era complicada, era uma coisa que nunca ninguém tinha ouvido falar e esse médico também só conhecia dos livros, era uma coisa rara, não era muito grave. Então entrei aqui, fui à Clínica Mayo, que é uma das mais famosas clínicas do mundo, nos Estados Unidos. Tinha lá um sistema de consultas em direto, porque tem um médico permanente que está só ligado à internet a dar respostas. Eu fiz a pergunta, disse a uma amiga minha que foi um médico, ela disse isto assim, mas não se conhecem muitos casos, como é que é? Parece que isto é um caso raro, ela está um bocado aflita. Está um bocado aflita. Mas, E curiosamente, 5 horas depois ele deu uma resposta. Quais eram os remédios que devia tomar? Como é que devia? Quem eram as pessoas que já tinham tido aquela mas, doença? curiosamente, a Associação Médica Americana está, não sei se sabem, neste momento muito preocupada com a informação médica na internet, porque acham que é deficiente, nem sempre segura, nem sempre fidedigna. Porque, como lá fora, na rua, há bons médicos e maus médicos também. Lá Exatamente. voltamos sempre ao mesmo. E a informação portanto, nem sempre é... A informação na internet é dada por quem quiser. Eu posso dar informação médica mesmo sem estar habilitado para ela. E é isso eu que posso preocupa a dizer que Associação Médica as gripes Mas se vamos curam... deixar de doenças e médicos, uma coisa assim, por exemplo, a moda. Moda em Portugal, outra vez. Olha, Paulo, não sei, está especializado em Portugal, já lhe calhou emprego em Portugal, porque não moda? Há várias páginas... Eu quero saber o que é que se usa, mas não me apetece ir comprar uma série de revistas da especialidade. Há várias páginas sobre moda, umas delas de estilistas, outras diretamente vocacionadas para lojas mesmo, pronto. A página que eu abri foi a da Ana Salazar. Posso ver o vestuário? Não posso. Não pode? Não tem nada disponível Não para tem se nada ver os disponível. modelos? E há mais alguns modelos Não. de qualquer outro costureiro? Ou não? No momento não? O Paulo está mais ligado às coisas todas que se passam em Portugal. Eu estou mais ligado ao estrangeiro. E eu poderia mostrar aqui o famoso Fredericks de Hollywood, que é talvez a casa Mas mais espera aí, famosa. deixa ver se o Paulo encontra ali mais moda Mas, portuguesa. entretanto, eu gostava só de dizer Entretanto, uma coisa podes- enquanto ele procura, é que acabo de receber um correio eletrónico. Ah, sim? Não sei se podem mostrar as câmaras. Podem, com certeza. Acabo de receber uma carta por correio eletrónico que diz tema é sem assunto, foi mandada agora por um tal senhor Ricardo Valentim, @mail-telepac.pt, agora os espectadores já sabem o que isto quer dizer. Exatamente, Só diz são todos assim, especialistas. para o Rui Guedes, a dizer assim, estou a ver o programa Canal Aberto, he. Na Isto verdade, só para que as internet pessoas é fantástica. compreendam quanto isto é fácil, simples e rápido, porque se ele me E mandasse cómico, porque ele diz e tem por cima é engraçado. É engraçado e económico e rápido, porque se ele me mandasse uma carta, eu só recebia amanhã, na melhor das hipóteses. não é? Sim, no melhor das hipóteses. Não sei se recebi. Mas mesmo um telegrama- Mandamos mais alguma coisa, Paulo? Estou à procura. Para já, a página da Ana Salazar está Olha, em então vamos construção. aproveitar, para, como estávamos em fase de siglas e falámos do IRC, do Newsgroup e tudo isso, BBS. Explicar às pessoas o que é BBS, que também é uma coisa que aparece constantemente. As BBS são... Bulletin Board Systems as BBS são uns locais de umas empresas, de umas pessoas, um grupo de pessoas, nós os três, podíamos querer vender informação. E então, alugávamos um escritóriozinho, mas estou a dizer isto em termos muito simples porque queria procurar Claro, não quanto utilizar mais termos simples, quanto técnicos. mais simples, melhor. Nós os três alugávamos ali um escritóriozinho, comprávamos uns computadores com imensa memória e metíamos lá dentro imensos dados. Texto ou imagens, por exemplo, metíamos milhares de imagens de Lisboa, faz de conta. E então anunciávamos que tínhamos uma BBS onde as pessoas podiam ir buscar. Quem quisesse ia, pagando, é claro, porque nós só deixávamos que fosse lá buscar informação quem pagasse, e as pessoas vão através da internet, através de um modem, vão lá,
É um serviço online em miniatura? É um serviço online em miniatura de umas pessoas que comercialmente querem vender. Há outras empresas na internet que vendem informação e que controlam a informação e que não deixam a informação assim aberta a quem quiser. Não só entidades governamentais, como universidades e outros centros. Há muitos sítios que se paga na internet para ter a informação, porque, sei lá... Mas a maior parte das coisas não. Por exemplo, as bases de dados jurídicas da Europa e da União Europeia estão disponíveis, mas estão disponíveis só para advogados. E para evitar um aumento de tráfego, eu não posso consultar. Quem quiser tem que mandar para lá uma prova de que é advogado, para depois lhe darem uma password para as pessoas entrarem, para só andarem advogados. A mesma coisa com a física atómica ou com a energia nuclear. Não encontramos mais moda, Paulo? Sim. Só rapidamente ver que estamos mesmo a chegar ao fim. Pronto, está aqui uma página do Tenente, com algumas perguntas e respostas ao Tenente, colocadas por ele. Mas posso mostrar aqui? Não podemos, infelizmente, porque já chegámos ao fim e fazem gestos frenéticos para acabar o programa. A internet trouxe consigo um poder de comunicação que era impensável há anos. É uma revolução sem precedentes que está a afetar todos os setores. Todos os dias, pelo menos 10 portugueses aderem a esta gigantesca teia de aranha de computadores que cobre todo o planeta. Quem sabe se chegou a sua vez. Mas, antes de entrar, escolha a melhor solução para o seu caso. Se não for bem orientada, a internet pode ser um vício muito caro. Então, coloque-se na grelha de partida, aperte o cinto, espere que a bandeja seja acenada, a bandeira, e parta pelos circuitos das autoestradas da informação. Assim chegamos ao fim deste programa. Dentro de 15 dias vamos falar de SIDA. Tenha uma boa semana, talvez mesmo cibernética.